Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. O grande tema do dia acabaram sendo os protestos que aconteceram em Cuba. Os maiores protestos em décadas sacudiram a ilha caribenha e levaram, inclusive, o governo a reconhecer que há um problema e sinalizar que algumas concessões podem ser feitas. Cuba é um tema que envolve muita emoção na América Latina em geral e no Brasil em particular. Há a divisão de sempre. De um lado, aqueles que argumentam que Cuba é uma ditadura e que, consequentemente, empobrece a sua população e restringe as liberdades das pessoas, e do outro, aqueles que defendem que Cuba é empobrecida pelo embargo econômico dos Estados Unidos, embargo que vem dos anos 60 e que restringe muito as oportunidades de desenvolvimento da ilha caribenha. Mas afinal, qual dos dois lados está correto? Os dois. Na prática, os dois lados têm razão e os dois lados apresentam elementos que impactam de forma determinante o desenvolvimento, a economia e a qualidade de vida dos cubanos. Comecemos com a parte da ditadura. Em Cuba, existe um sistema de partido único, não existem eleições democráticas, não existe liberdade de organização nem liberdade de expressão. Os cubanos não têm autorização para deixar o país e mesmo deslocamentos internos envolvem autorizações da polícia. A ditadura começou a enfrentar algumas dificuldades a partir do final de 2008, quando a companhia telefônica estatal, que mantém o monopólio de conexão, passou a oferecer internet 3G nos celulares dos cubanos, embora os pacotes sejam relativamente caros, considerando o padrão de vida médio de um habitante do país. Com acesso a 3G, os cubanos começaram a enfrentar o governo com um pouco mais de organização. Inicialmente, envolveu um protesto contra o maltrato de animais, que acabou sendo respondido com uma nova legislação pelo governo. Em 2019, houve o enfrentamento, houve o protesto contra a proibição da marcha contra a homofobia. A marcha acabou acontecendo de qualquer forma, porque as pessoas se organizaram através da internet, através de seus aparelhos celulares. Entretanto, a marcha acabou sendo fortemente reprimida pela polícia, o que envolveu prisões e um enfrentamento que gerou violência. Com a pandemia da Covid-19, a situação se deteriorou muito no país. Claro, a economia ao redor do mundo se retraiu de forma muito significativa e, no caso de Cuba, altamente dependente das divisas proporcionadas pelo turismo, a situação acabou se deteriorando bem rapidamente. Diante do empobrecimento da população e da deterioração da qualidade de vida, o número de cubanos que tenta emigrar para os Estados Unidos bateu recorde e o tensionamento social dentro da ilha atingiu níveis de ebulição. É dentro desse caldo que temos aí os maiores protestos dos últimos 60 anos. Estamos falando de um país onde você não tem vacinas em quantidade suficiente, tem escassez de alimentos, um empobrecimento significativo e a ausência de liberdade, uma combinação bastante problemática e que tem levado os cubanos a se manifestar, principalmente os cubanos mais jovens. Os cubanos mais velhos têm uma visão mais favorável do regime, mas os mais novos nem tanto. O outro lado é o embargo econômico imposto pelos Estados Unidos. O embargo econômico, que vem desde os anos 60, vem desde o governo do John Kennedy, proíbe o comércio entre Estados Unidos e Cuba, proíbe a realização de investimentos por parte de americanos a Cuba, proíbe o fluxo de turistas dos Estados Unidos para Cuba, proíbe que americanos tragam singelos charutos cubanos para dentro dos Estados Unidos. É bem verdade que o presidente Barack Obama relaxou o embargo econômico em relação a Cuba, passou a permitir o fluxo de turistas, aviões passaram a decolar diretamente dos Estados Unidos para Cuba e vice-versa, passou a permitir o fluxo de
viagens humanitárias, passou a permitir a realização de alguns investimentos americanos na ilha caribenha. Enfim, houve aí um processo de distensão durante o governo de Barack Obama. Entretanto, no governo de Donald Trump, esse processo de distensão foi revogado. Trump voltou a endurecer o embargo econômico em relação à ilha e esse embargo permanece endurecido dentro do governo Joe Biden. Joe Biden não considerou até agora uma prioridade a questão do seu relacionamento, do relacionamento dos Estados Unidos com Cuba. Trocando em miúdos, os dois lados têm razão. De um lado, existe uma ditadura que efetivamente empobrece o país e restringe a qualidade de vida e o desenvolvimento das pessoas, e, por outro lado, existe um embargo econômico severo, duríssimo e que impõe a Cuba limitações ao seu desenvolvimento econômico e à ampliação da qualidade de bem-estar dos seus cidadãos. Tanto isso é verdade que, no âmbito das Nações Unidas, esses embargos econômicos impostos pelos Estados Unidos a Cuba são condenados há décadas. A ver o que acontece ao longo dos próximos dias em relação a Cuba. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, fica aqui o convite para você se tornar nosso apoiador. Lá no site do podcast, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoie o Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar um apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. O Petit Jornal é uma mídia 100% independente, sem qualquer conglomerado por trás, depende exclusivamente da ajuda de seus apoiadores para continuar em funcionamento, apoiadores a quem agradecemos enormemente. Além disso, vou colocar no descritivo desse áudio o link do outro projeto, petitcursos.com.br, onde eu e o professor Tanguy Bagdadi aprofundamos uma série de temas nas áreas de economia e política internacional. Eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.